Em 10 de abril de 1912, o RMS Titanic zarpou da Inglaterra. Mas este não foi um início de viagem de um navio comum. O Titanic era o maior navio já construído na época. Tinha 270 metros de comprimento. Isso é quase o tamanho de 3 campos de futebol. E, medido do casco até o topo das chaminés, o navio tinha impressionantes 53 metros de altura. Esse é o tamanho de um prédio de 17 andares. Considerado inafundável, levou quase 3 anos para ser construído por 3.000 trabalhadores. Mas apenas 4 dias depois de sua primeira viagem, às 23 horas e 40 minutos, o navio colidiu com um iceberg e se perdeu sob as ondas do Oceano Atlântico. O navio levou apenas 2 horas e 40 minutos para afundar, e dos mais de 2.200 passageiros e tripulantes a bordo, apenas 706 sobreviveram. Os destroços permaneceriam perdidos por mais 73 anos, escondendo seus muitos segredos dentro das congelantes águas atlânticas. E se não fosse por um homem cuja vida inteira foi dedicada a explorar o mar, o navio gigante poderia ter permanecido perdido por muito mais tempo. Este homem era Robert Ballard. Quando criança, Ballard era obcecado pelo oceano. Esse fascínio começou quando ele tinha apenas 12 anos de idade. Foi quando ele assistiu a uma adaptação cinematográfica do romance de ficção científica 20.000 Léguas Submarinas, de Júlio Verne. Ele tinha tudo para despertar a imaginação de um jovem. De aventuras e criaturas estranhas a um poderoso veículo subaquático chamado Nautilus, que poderia viajar para qualquer lugar do mundo que você quisesse ir. A partir daquele momento, a vida em terra firme não estava mais no futuro de Ballard. Quando ele tinha 23 anos, foi designado para o Deep Submergence Group, ou Grupo de Submersão Profunda. Lá, ajudou a desenvolver técnicas para pesquisar no fundo do oceano. Sua maior conquista foi a criação do Alvin. Era um submarino pequeno e fácil de manobrar, capaz de transportar 3 pessoas. Também apresentava um braço mecânico externo, projetado para coletar amostras subaquáticas enquanto a tripulação permanecia dentro, segura e seca. Alvin, o submarino, rapidamente se mostrou útil para muitas tarefas. Por exemplo, uma vez foi usado para rastrear uma aeronave que caiu no mar, mas a embarcação encarou uma série de eventos adversos. Em um caso, foi atacado por um espadarte, o que fez com que o submarino ressurgisse rapidamente. O espadarte, ainda preso na pele externa do submarino, tornou-se o jantar daquela noite. E em outubro de 1968, o submarino estava sendo submerso na água quando os cabos que o seguravam quebraram, sendo lançado com toda a força para o oceano, junto com os 3 tripulantes a bordo. E como a pequena embarcação ainda estava aberta, ela imediatamente se encheu de água e rapidamente começou a afundar. Felizmente a tripulação conseguiu escapar, mas o Alvin se foi. O mau tempo dificultou várias tentativas de recuperar a embarcação. Foi apenas no ano seguinte que finalmente foi trazida à tona. Com o tempo, o Alvin seria melhorado. Seu casco foi fortalecido com titânio, o que lhe deu uma classificação de profundidade maior, tornando-o ainda mais adequado para a exploração oceânica. O submarino especializado seria útil em muitas das mais de 100 expedições de Ballard. O homem foi um dos primeiros a explorar uma cadeia de montanhas subaquática chamada Dorsal Mesoatlântica, no Oceano Atlântico. E quando encontrou fontes hidrotermais no Mar de Galápagos, no final dos anos 70, ele também ajudou a descobrir e documentar o processo de quimiossíntese, que é uma complicada síntese química de energia alimentar por bactérias. A sua maior descoberta ainda estava por vir. Ballard afirmou que nunca foi um fanático pelo Titanic, mas acabou ficando obcecado em encontrar o navio após ver outros exploradores tentarem e falhar. Como ele dizia, o Titanic era claramente o grande Monte Everest na época. Muitos que eu pensei que teriam tido sucesso ou deveriam ter tido sucesso, mas não tiveram. Ballard começou a pensar em procurar o navio já em 1973, e 4 anos depois, ele realmente fez uma tentativa. Ele usou um navio de salvamento em águas profundas Sea Probe, que era um navio de perfuração equipado com câmeras e sonar, mas foi forçado a desistir quando o tubo de perfuração quebrou. Simplesmente não era a hora dele. No início dos anos 80, um petroleiro do Texas chamado Jack Grimm tentou encontrar os destroços em 3 ocasiões diferentes. Certa vez, Grimm estava bem acima do Titanic, mas o seu equipamento não conseguiu detectá-lo. Isso é o que chamamos de azar extremo. Ballard estava apenas esperando o seu momento de brilhar. Ele precisava de um plano e de alguma ajuda. A primeira questão era descer ao fundo do Atlântico.
A descida mais profunda que ele havia feito até então era de 6.100 metros. Essa viagem demorou 3 horas, e isso não incluía o caminho de volta. Ballard sabia que poderia usar o Alvin, já aprimorado com um casco de titânio para suportar a pressão do oceano. Mas ele também precisava de algo que não exigisse que ele realmente descesse junto fisicamente. Um submarino de controle remoto não pilotado seria o ideal, mas primeiro era preciso criá-lo. Ele entrou em contato com as autoridades, esperando que fornecessem o financiamento para o seu projeto. E embora as autoridades não tivessem interesse no Titanic, estavam dispostas a ajudar. Mas tinha uma pegadinha. Ballard tinha que primeiro se concentrar em rastrear 2 submarinos, o Thrasher e o Scorpion, que afundaram no Oceano Atlântico na década de 1960. As autoridades esperavam estudá-los para descobrir por que eles haviam afundado. Também queriam saber se poderiam ser recuperados, ou se era seguro deixá-los no fundo do oceano. Somente quando ele tivesse concluído com sucesso essa tarefa, estaria livre para usar todo o tempo restante em seu contrato para encontrar o Titanic. Sem outras opções de financiamento, Ballard aceitou a oferta. Ele começou os trabalhos. Primeiro criou 2 novos dispositivos. Argo era um trenó submarino de câmera de vídeo, rebocado e automático. Ele foi projetado para tirar fotos e gravar vídeos a partir de uma série de câmeras montadas nele. Poderia funcionar a profundidades de até 6.100 metros e também poderia explorar quase 98% do fundo do oceano. O Argo deveria ser amarrado a um barco. À medida que o barco se movia, o Argo seria puxado atrás, flutuando logo acima do oceano. A câmera então transmitiria imagens para a superfície. O segundo dispositivo era um pequeno veículo robótico chamado Jason Jr. Também era controlado remotamente, o que permitia que a tripulação dentro de um submarino, como o Alvin, se aproximasse e fotografasse objetos subaquáticos. Ballard agora estava pronto. Ele sabia que tinha que encontrar esses submarinos rapidamente. E não demorou muito. Para seu alívio, a busca foi relativamente simples, e ele conseguiu cumprir suas obrigações com 12 dias sobrando. Com quase 2 semanas para se dedicar a encontrar o Titanic, ele partiu para explorar o oceano. Ele concentrou a sua busca perto de Terra Nova, no Canadá, puxando o Argo ao longo do fundo do oceano e revisando as imagens que coletava. E depois de alguns dias de nada, ele finalmente encontrou placas de casco repitadas e uma caldeira. Poderia ser o Titanic? No dia seguinte, a grande proa de um navio foi revelada. Em 1º de setembro de 1985, Ballard e seus colegas de tripulação perceberam que finalmente haviam encontrado um infame navio. A descoberta resultou em uma mistura de emoções. Ballard estava animado por ser o primeiro a encontrar o local de descanso do Titanic, mas também ficou impressionado com o sentimento de tristeza por aqueles que sofreram quando o navio afundou. Nos 4 dias seguintes, a tripulação explorou os destroços. Eles encontraram o cesto do mastro, de onde o iceberg foi visto pela primeira vez. Além disso, finalmente houve evidências de como o navio maciço se dividiu em 2 antes de afundar, com ambas as metades do navio encontradas. Havia móveis e louças, e infelizmente vários sapatos de couro daqueles que não chegaram em segurança espalhados pelo fundo do oceano. Ballard obteve sucesso onde outros falharam e se tornou uma celebridade instantânea em todo o mundo. Você pode pensar que localizar o Titanic seria suficiente para um homem, mas não para Ballard. Em 2019, ele assumiu o desafio de resolver outro mistério, o desaparecimento de Amelia Earhart. Earhart tentou ser a primeira mulher a voar ao redor do mundo. Infelizmente, ela desapareceu em algum lugar sobre o Oceano Pacífico em 1937. Ela e seu avião nunca foram encontrados. Ballard esperava que sua sorte com o Titanic o ajudasse a descobrir onde Earhart havia caído. Mas sua expedição não conseguiu encontrar nada. E embora Robert Ballard tenha encontrado mais naufrágios do que qualquer outra pessoa, é apenas a ponta do iceberg. Estima-se que existam mais de 3 milhões de naufrágios no oceano, e Ballard localizou apenas 100 deles. Agora, com mais de 70 anos, o homem espera incentivar os jovens a continuar o seu trabalho de explorar o oceano e seus muitos mistérios. Em 1989, ele iniciou o Jason Learning Project para inspirar os alunos do ensino fundamental a buscar ciência, tecnologia, engenharia e matemática. Ele também tem seu próprio navio de pesquisa chamado EV Nautilus, uma homenagem adequada à história que inspirou sua carreira. Uma vez ele foi um famoso gigante, o maior navio daquela época.
Agora não passa de 2 grandes partes abandonadas no fundo do oceano, vivendo a cerca de 600 metros uma da outra, rasgadas pela colisão catastrófica e pelo tempo. A popa do Titanic ficou completamente arruinada depois de atingir o fundo do oceano, mas ainda se pode reconhecer a proa, já que muitos ambientes internos foram preservados. Há um tipo específico de bactéria encontrado nos rusticles do navio. Um rusticle é essa formação acastanhada de ferrugem, que ocorre nas profundezas da água quando o ferro forjado do navio é feito de materiais oxidantes. Isso significa que as bactérias comem o ferro do casco do Titanic peça por peça, e parece que elas podem terminar seu lanche até 2030, bem mais cedo do que quando alguém esperaria que o naufrágio desaparecesse para sempre. Você pode pensar que provavelmente seria mais fácil tirar os destroços da água para preservá-los, mas se alguém tentasse fazer isso, as peças desmoronariam. O Titanic está debaixo d'água há mais de 110 anos, e agora está tão enferrujado que ninguém seria capaz de reconstruir algumas partes dele, mesmo que conseguíssemos tirar o navio das profundezas do oceano. O que você acha? Será que alguma das cerca de 700 pessoas que sobreviveram ao naufrágio do Titanic pôde ouvi-lo bater no fundo do oceano? Afinal, o maior navio que já havia sido feito até então desapareceu diante de seus olhos. Mas o som muito provavelmente não teria viajado da água para o ar. Não podemos ouvir esse movimento brusco na água porque nossos corpos não são projetados para ouvir em tais ambientes. E embora os passageiros estivessem perto do local onde ele afundou, o Titanic percorreu uma longa distância até chegar ao fundo do oceano, 3.800 metros. No fundo do mar há muitos deslizamentos e terremotos que não podemos ouvir, e eles fazem muito mais barulho do que um único navio batendo no fundo do oceano. A maioria das vibrações e dos sons deve ter se espalhado por uma grande área. Além disso, a explosão da água que muitos acreditam ter atingido o Titanic depois de ele ter tocado o fundo do oceano, teria empurrado para trás a maioria das vibrações acústicas potenciais, e não é difícil produzir ruídos tão altos no fundo do oceano. Muitos sobreviventes disseram ter ouvido ruídos aterrorizantes enquanto o Titanic estava se partindo em 2, mas nenhum mencionou ter ouvido nada depois que o navio desapareceu abaixo da superfície da água. Alguns sobreviventes compartilharam sua visão sobre o caos formado quando os passageiros, principalmente mulheres e crianças, estavam entrando nos barcos salva-vidas. Não havia barcos suficientes, e ainda assim alguns deles nem sequer estavam em sua capacidade máxima. Ninguém sabia como reagir adequadamente numa situação dessas. O treinamento com os botes salva-vidas tinha sido programado para amanhã antes de o Titanic atingir o iceberg, mas por alguma razão foi cancelado. Um transatlântico gigante que todos acreditam ser inafundável faz uma viagem pelo oceano. Em seu caminho, ele atinge um iceberg e afunda. Sim, todos nós sabemos como é a história. Mas o que é assustador é que é também o enredo de Um Naufrágio do Titã, um romance publicado em 1898, 14 anos antes de o Titanic ter ido para o fundo do oceano, ou mesmo de ter sido construído. No romance, o Titã, que nome assustadoramente preciso, né? Não tinha coletes salva-vidas e botes suficientes para todos os passageiros a bordo. Era também o maior navio da época, quase idêntico em tamanho ao Titanic. Tanto o Titanic quanto o Titã afundaram em abril. Dorothy Gibson era uma atriz americana de cinema mudo, e também era uma das passageiras do Titanic. Ela sobreviveu à catástrofe. Logo após ir para Nova York, ela começou a filmar Saved from the Titanic, Salva do Titanic em português. O filme foi lançado apenas um mês após o naufrágio. Dorothy estava até usando os mesmos sapatos e roupas que vestia quando estava a bordo do navio. O filme foi um sucesso, mas acabou destruído em um incêndio, portanto só existe na nossa imaginação, assim como Jack Dawson. O Titanic não estava sozinho nas ondas inquietas do Oceano Frio perto do iceberg que o atingiu. O USS Californian estava relativamente próximo, mas o rádio deles foi desligado naquela noite. Em certo momento, os membros da tripulação notaram luzes misteriosas no céu. Imediatamente foram acordar o capitão, mas ele não emitiu nenhuma ordem. Alguns acreditavam que eram apenas fogos de artifício. Eles nunca perceberam que na verdade era um pedido de ajuda. Os fogos foram enviados para o céu esperando que alguém notasse. Quando o USS Californian recebeu as mensagens de SOS, já era tarde demais.
Alguns dizem que a lua cheia pode ter sido a razão pela qual o iceberg cruzou com o gigantesco navio. Uma lua cheia pode ter causado marés incrivelmente fortes que eventualmente enviaram vários icebergs para o sul, exatamente quando o Titanic estava cruzando aquela área. Você se atreveria a provar queijo do Titanic? O naufrágio está sob a superfície do oceano há mais de 100 anos. Levou mais de 70 anos para encontrá-lo, e a maior parte da comida que havia caído junto com o navio estava, é claro, estragada. Mas é possível que ainda reste um pouco de comida. Alguns alimentos são menos perecíveis, como o queijo, por exemplo. Os micróbios que transformam o leite em queijo criam condições especiais para proteger esse produto contra a deterioração. Diversas coisas sobreviveram ao Titanic. Uma carta manuscrita, na qual uma mãe e uma filha escreveram para a avó sobre a incrível jornada em que elas estavam juntas. A carta já existe há mais de 100 anos e foi vendida em um leilão. Foi encontrado um par de luvas de algodão branco no naufrágio. Os músicos do Titanic tocaram até o último momento. Partituras e um velho violino foram encontrados entre os destroços. O sino de um dos tripulantes tocou 3 vezes para avisar que havia um iceberg muito próximo no caminho. Um relógio de bolso parou a 1h45 da manhã, hora em que o navio afundou no oceano. Talvez uma pessoa pudesse ter mudado o que aconteceu no Titanic. David Blair foi um homem de muita sorte. Era ele que deveria estar no posto de segundo oficial do Titanic. Mas Blair foi dispensado no último momento, o que acabou salvando sua vida. Foi incrível para ele, mas algo minou sua alegria. E se ele fosse a única pessoa que poderia ter feito algo para salvar o navio e os passageiros? Antigamente, os navios não tinham tecnologia avançada e inteligente como hoje. Eles não podiam ver uma ameaça no horizonte. Os binóculos eram úteis, mas os tripulantes do Titanic não tinham acesso à sala onde esses acessórios eram mantidos. David Blair era o homem responsável pelas chaves. Ele deixou o navio com pressa e esqueceu de entregar as chaves que estavam em seu bolso. Talvez se os membros da tripulação tivessem tido acesso aos binóculos, teriam visto o iceberg e tido tempo suficiente para mudar de rumo. É possível que o iceberg gigante que enviou o Titanic para o fundo do oceano fosse feito de neve que havia caído no sudoeste da Groenlândia. Os cientistas até utilizaram um modelo de computador para calcular os caminhos do iceberg, levando em consideração as correntes oceânicas e as leituras meteorológicas. É possível que o iceberg tivesse 520 metros de comprimento, com um peso de cerca de 75 toneladas. No momento em que colidiu com o Titanic, já havia diminuído para apenas 1,5 toneladas. Violet Constance Jessop era, como muitos a chamavam, a Miss Inafundável. Ela tinha apenas 24 anos quando se juntou à tripulação do Titanic. Na trágica noite em que o navio bateu no iceberg, ela estava deitada na cama. Assim que soube que algo estava acontecendo, se vestiu e foi rapidamente para o convés. Violet ajudou os passageiros a entrar nos barcos salva-vidas. 4 anos mais tarde, ela estava no Britânico, o navio irmão do Titanic. Mais uma vez, o navio começou a afundar. Não só ela sobreviveu a outro acidente, como também foi mais uma vez quem ajudou outras pessoas a escapar do navio antes que ele desaparecesse nas águas profundas. Este é o Arthur John Priest. Não, ele não é famoso por ser um pintor ou por ter descoberto algum tesouro perdido. Não inventou nenhuma engenhoca, nem quebrou nenhum recorde mundial. Ele é conhecido simplesmente por ser inafundável. Provando que uma pessoa pode ter sorte e azar ao mesmo tempo, Arthur esteve presente e sobreviveu a várias tragédias em alto mar, incluindo a fatídica viagem inaugural do Titanic. O homem não viajava por puro prazer, e sim para sustentar a família, pois trabalhava como foguista. Assim, ficava horas preso nas entranhas quentes de embarcações movidas a vapor. Seu trabalho era sujo e árduo. Era dele a responsabilidade de manter as fornalhas acesas, alimentando-as com carvão para garantir que houvesse vapor suficiente para os motores funcionarem. Ele precisava tomar cuidado para não superaquecer o sistema e também para não colocar fogo no navio inteiro. As fornalhas precisavam ser vigiadas e abastecidas o tempo todo, e ele fazia isso com afinco, lutando contra o suor e a sujeira. Geralmente trabalhava sem camisa por causa do calor e sempre estava coberto por aquela poeira preta do carvão.
Quando finalmente tinha uma folga, o quarto em que ele descansava ficava ali perto, na mesma parte da embarcação. O cara devia ser bom no que fazia, pois nunca ficava sem emprego. Mas seja qual fosse a empreitada, parecia que o azar sempre o acompanhava. O primeiro incidente foi até leve. Arthur era jovem e trabalhava no RMS Asturias. O navio de passageiros zarpou em 1907, viajando de Southampton, no Reino Unido, para Buenos Aires, na Argentina. Em algum ponto da viagem inaugural, houve uma pequena colisão. Os danos foram tão sérios que foi preciso voltar e consertar o estrago. Felizmente, não houve relatos de ferimentos graves. Arthur simplesmente foi trabalhar em outro navio, mas o azar do Asturias continuou. Em 1914, se tornou um navio-hospital na Europa, abrigando homens e mulheres doentes e levando-os para casa, na Inglaterra. Mas em março de 1917, por volta da meia-noite, a embarcação foi atingida por algum objeto. O casco rachou e a sala dos motores se encheu de água. O capitão ordenou a todos que abandonassem o navio, o que fez com que tripulantes, pacientes e profissionais de saúde disputassem botes salva-vidas. A embarcação ainda estava em movimento, pois os controles principais, localizados dentro da inundada sala de motores, não podiam ser desligados. O capitão se recusou a sair de seu posto enquanto as pessoas ainda tentavam escapar. Ele conseguiu virar o Asturias rumo a Boathead, onde finalmente bateu em terra firme e não podia mais afundar. Os botes salva-vidas que restaram foram abaixados e os últimos sobreviventes conseguiram sair em segurança de lá. Após uma avaliação de danos, o Asturias foi declarado como perda total. Pode ser injusto colocar esse desastre na conta do Arthur, já que ele nem fazia parte da equipe da embarcação naquele momento. Mas parece que muitos dos navios nos quais ele trabalhou estavam destinados a dar problema. O azar o perseguiu em seu trabalho seguinte, no RMS Olympic, um cruzeiro gigante que, na verdade, foi projetado e construído como parte de uma frota da qual o Titanic fazia parte. Mas, junto com o tamanho, veio o sacrifício. O Olympic era ótimo para se mover em uma única direção, mas muito difícil de lidar quando era preciso fazer alguma manobra. Era setembro de 1911. O Olympic estava tentando alterar seu trajeto. O Hawke, um navio menor que estava navegando por perto, não deu espaço suficiente para o maior manobrar, e os dois acabaram se chocando. Pelo fato de o Hawke ter sido projetado para lidar com fortes colisões em alto mar, sua proa reforçada rasgou o Olympic. 2 grandes cortes surgiram na lateral do cruzeiro. O eixo da hélice ficou seriamente retorcido. E o pior, começou a entrar água. Por sorte, o Olympic deu um jeito de chegar em terra firme sem afundar. E ninguém sofreu ferimentos graves. Arthur nem tinha ideia de que aquilo era apenas uma amostra do que o futuro lhe reservava. Em seguida, ele encontrou emprego em um navio novinho em folha. E melhor, uma máquina inafundável, considerada a maior embarcação que já fora construída até então. Sim, ele iria trabalhar no Titanic. E que emprego! O navio tinha 29 caldeiras, gastando 850 toneladas de carvão por dia para produzir vapor suficiente para navegar. Arthur era apenas mais um entre os 150 foguistas labutando na barriga do gigante, mantendo o fogo queimando dia e noite. Ele ganhava cerca de $30 por mês. Mas no dia 14 de abril de 1912, o homem mudaria bruscamente do mundo escaldante com que estava acostumado para um frio congelante. Por volta das 11h35 da noite, a tripulação avistou um iceberg. O Titanic tentou evitar a colisão, mas o alarme tinha soado tarde demais. 5 minutos depois houve a colisão. O iceberg rasgou o casco e os compartimentos lá de dentro, que antes eram à prova d'água, foram seriamente danificados. À medida que a gelada água do Atlântico foi entrando, o cruzeiro começou a afundar. Sinais de emergência foram emitidos, mas o navio mais próximo, o Carpathia, estava a mais de 3 horas de distância. Na escuridão da noite e presos no meio do nada, a tripulação e os passageiros entraram em pânico. Quem pôde pegou o bote salva-vidas. Outros pularam na água gelada. No total, somente 706 pessoas sobreviveram àquela noite terrível. E Arthur, no momento da colisão, estava lá embaixo na barriga do Titanic. Ele estava em seu horário de folga, descansando depois de ter trabalhado arduamente. Enquanto o gigante naufragava, suas chances de sobrevivência diminuíam cada vez mais.
Ele e seus companheiros estavam no lugar mais perigoso do cruzeiro e tiveram que passar por um labirinto de corredores e passarelas, alguns até inundados, em uma corrida louca rumo ao convés. Depois se depararam com água congelada e saltaram nela, nadando desesperadamente para tentar se salvar. O oceano estava tão gelado que Arthur até sofreu queimaduras de frio antes mesmo de encontrar um bote salva-vidas. Ele estava entre os 44 foguistas que conseguiram sobreviver à tragédia. Depois dessa experiência, a maioria de nós nunca mais pisaria em um navio de novo. Mas o cara precisava trabalhar. E seu emprego seguinte também acabou em desastre no HMS Alcântara, que naufragou em 1916. Arthur ficou seriamente ferido, mas continuou desafiando a sorte. E seu desafio seguinte pode ter lhe despertado um sentimento familiar ao trabalhar em um navio construído pela mesma empresa que estava por trás do Olympic e do Titanic. Era o Britannic, o maior dos três, e também considerado de uma categoria superior, com novos recursos de segurança depois do fim trágico do Titanic. Dispunha, por exemplo, de 48 botes salva-vidas abertos, sendo 46 deles os maiores já vistos em uma embarcação. 2 eram inclusive motorizados e equipados com aparelhos especiais de comunicação. A boa notícia é que o Britannic sobreviveu à sua primeira viagem sem qualquer incidente. Ou seja, já estava tendo um desempenho muito melhor do que o do Titanic. Porém, em 21 de novembro de 1916, foi sacudido por uma grande explosão enquanto navegava pelo canal Key, no mar Egeu. O casco foi danificado e alguns dos compartimentos começaram a se encher de água, mas, ao contrário do Titanic, o Britannic foi projetado para emergências assim. Ele foi equipado com 5 anteparas estanques, ou seja, à prova d'água. Intactas, elas ajudariam o navio a permanecer em segurança e a flutuar por um período muito maior. Mas havia um problema. As escotilhas ao longo dos convéses inferiores foram deixadas abertas. Então, à medida que o Britannic inclinava, a água entrava por elas, inundando tudo e apressando o naufrágio. Isso fez com que as anteparas estanques fossem inúteis. A embarcação estava naufragando mais rápido que o Titanic. 35 botes salva-vidas foram lançados com sucesso, salvando a maioria. Das 1.066 pessoas a bordo, entre passageiros e tripulantes, 1.036 sobreviveram. O sortudo Arthur estava entre elas. E mesmo depois disso, o cara não desistiu do trabalho em alto mar. Ele aceitou um emprego como foguista na Donegal, uma balsa menor de passageiros que havia sido convertida para servir como hospital. Em abril de 1917, ela foi atingida por um objeto estranho enquanto navegava em uma situação arriscada. E apesar de ter sofrido um ferimento sério na cabeça, Arthur se safou mais uma vez. O homem precisou passar por 2 colisões e 4 naufrágios para finalmente decidir se aposentar. Na verdade, disse que só desistiu dessa vida porque ninguém mais queria navegar em sua companhia. O que é perfeitamente compreensível, né? Ele passaria o resto de sua vida nas terras firmes de Southampton, na Inglaterra, com a esposa Anne e os 3 filhos. Mas Arthur John Priest sempre seria lembrado como o foguista inafundável.